Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endev Funciona. Eu sou o Doug e hoje a pergunta é direta. O que é Cloud Governance e por que ela é tão importante quando falamos de cloud? Para contextualizar, quando a gente fala de nuvem, muita gente pensa só em escalabilidade, custo ou até mesmo em Kubernetes. Mas existe um ponto que separa ambientes bem estruturados daqueles que viram uma bagunça digital. É a tal governança na nuvem, ou Cloud Governance. A definição é bem simples. Cloud Governance, ou governança de cloud, é um conjunto de políticas, processos e ferramentas que garantem que a nuvem da sua empresa seja segura, eficiente, organizada e aderente às normas. É basicamente o guarda-chuva que cobre segurança, custo, compliance, identidade e até o jeito como os times usam os recursos da nuvem. Com uma pausa estratégica para recuperar o fôlego, vamos agora citar os principais pilares da governança de nuvem. Inspirado em materiais das grandes Big Techs, da RNP e boas práticas do mercado, podemos citar aqui 5 pilares principais. Então pega papel e caneta e bora anotar. Segurança e conformidade. Temos os itens como controle de acesso, IAM, RBAC, normas regulatórias como LGPD, PCI e ISO, e temos auditoria e trilhas de logs. Gerenciamento de custo e orçamento. Olha, esse ponto aqui é importante. Ele evita desperdícios e também define políticas de desligamento de ambientes de desenvolvimento, por exemplo, o right sizing, que são os tamanhos corretos para as aplicações, e os alertas. Falando sobre FinOps, eu tenho um episódio em nossa timeline que está bem completo sobre o tema. Vale a pena você ouvir ele. Padronização e automação. Aqui a gente fala sobre o uso de land zones, guardrails e infraestrutura como código. Evita que cada time faça do seu jeito, mas sempre levando em consideração a regra do negócio. Isso aqui tem que ficar bem claro. Identidade e acesso. Olha, contas separadas por time ou por projeto. O MFA aqui é item obrigatório. E sempre, nunca se esqueça, sempre o princípio do menor privilégio, ou less privilege. Monitoramento e operações. Olha, políticas de observabilidade, usando ferramentas do mercado ou, se não, ferramentas open source. A ideia aqui é ter uma stack robusta para que você possa ter visibilidade do que ocorre no seu ambiente em tempo real. Tem alertas bem definidos. Se você não tiver um alerta bem definido, ele vira só ruído. E ruído ninguém presta atenção. Governança também é acompanhar e reagir rápido. Então tenha políticas e estratégias para restabelecimento do teu ambiente o mais rápido possível. E sempre, documente. A documentação é essencial para que em um momento de crise, procedimentos possam ser realizados da melhor forma possível. Aí você me pergunta, Doug, mas me dá uns exemplos práticos aqui. Olha, vou citar aqui 2 exemplos práticos. E antes que os paladinos do Cloud Governance se levantem, aqui é minha humilde opinião. Imagina o seguinte, uma empresa que deixa cada time criar recursos como quiser. De repente, você tem 50 contas na AWS sem dono, clusters Kubernetes duplicados e custos explodindo. Sem governança, isso é um cenário muito real. Por outro lado, empresas que adotam frameworks como, por exemplo, o AWS Control Tower ou criam land zones padronizadas conseguem crescer de forma escalável, com segurança, controle e com muita saúde. Aqui vão dados e projeções do mercado. Mercado de nuvem. 2025, os gastos globais com cloud devem ultrapassar 670 bilhões de dólares. Ou seja, mais de 80% das empresas já seguem uma estratégia cloud first. No item segurança, 8 em cada 10 organizações dizem que o maior desafio na nuvem é a segurança e o compliance. Um incidente causado por configurações erradas pode custar, em média, mais de 5 bilhões de dólares. O multicloud. Hoje, quase 9 em cada 10 empresas já usam mais de um provedor de nuvem. Isso aumenta a complexidade e torna a governança ainda mais essencial. Os custos sem governança. Empresas sem governança centralizada podem gastar até 30% a mais em infraestrutura na nuvem. Compliance inteligente. Plataformas que automatizam auditoria e conformidade já conseguiram cortar os custos de compliance em mais de 50% em setores altamente regulados, além de reduzir drasticamente o tempo gasto com revisões manuais e relatórios.
Agora que entendemos o impacto da governança de cloud no dia a dia das empresas, podemos citar a sua integração com o dia a dia do DevOps. Governança não é só burocracia, é habilitador. Permite que os times tenham autonomia, mas com responsabilidade. Sem governança, tudo vira gambiarra. Com governança, dá para inovar sem medo. Eu vou trazer um outro ponto principal que usamos no mercado. Chamamos de Foundation. Então, senta que lá vem a história. Quando falamos em Foundation na nuvem, geralmente estamos falando de criar a base sólida que vai sustentar todo o uso de cloud na empresa. É tipo construir os alicerces de uma casa. Antes de erguer as paredes e botar o telhado, você garante que o terreno esteja firme e preparado. Partindo desse princípio, na prática, o Cloud Foundation é um conjunto de práticas, estruturas e recursos iniciais que servem de ponto de partida para rodar workloads na nuvem de forma organizada, segura e escalável. O que normalmente entra em um Cloud Foundation? A identidade e acesso, contas bem organizadas, MFA e o princípio de menor privilégio. Rede ou networking, VPCs bem definidas, conectividade híbrida, on-premise com a cloud e cloud com on-premise, firewalls e políticas de tráfego. Segurança, são os guarda-reios, os logs centralizados e a criptografia. Governança e compliance, contas separadas por time ou projeto, auditoria e tag em todos os recursos. Automação, o uso de IAC ou infraestrutura como código, pipeline de provisionamento e padronização. E por último, a observabilidade, o monitoramento, os logs centralizados e os alertas bem configurados. E como os provedores tratam isso? A AWS, por exemplo, fala em Cloud Foundations e tem até frameworks prontos como o AWS Land Zone e o Control Tower. A Azure, por exemplo, chama de Cloud Adaptive Framework, ou CAF. E por último, o Google tem o Google Cloud Toolkits. E por que isso importa? Olha, eu vou te dar aqui algumas dicas. Sem um Foundation, cada time cria o recurso do seu jeito. Custos e segurança viram uma roleta russa e a escalabilidade fica comprometida. Com o Foundation, você tem ordem, previsibilidade e segurança. Dá para dar liberdade para os times inovarem, mas sem perder o controle. Facilita a governança, o FinOps e a escalabilidade. Com isso, muitas empresas optam por criar um Foundation na nuvem, facilitando a elaboração e a construção de procedimentos, guarda-reios e especificações técnicas para que todos os times conversem e falem a mesma língua quando o item é cloud. Lógico, isso tem que ser adaptado para a realidade de cada empresa, de cada setor e de cada produto. Mas em boa parte dos casos isso funciona plenamente. Pessoal, quando a gente fala de governança, de foundation ou de qualquer outro pilar na nuvem, no fundo estamos falando de base sólida. Na tecnologia, é o que garante escala, segurança e controle. Na vida, são os princípios que mantêm a gente firme quando tudo ao redor muda. E se tem uma coisa que a nuvem ensina, é que o caos só vira inovação quando tem governança e fundamento por trás. Valeu por escutar mais um Endeavor Funciona. Compartilhe esse episódio com aquele DevOps que sai dando owner para todo mundo, mas não configura nem o próprio MFA. Segue e manda aquele feedback real. Porque aqui é o Doug e, como sempre, Endeavor funciona. Mas em produção, só com política de acesso bem feita, senão a conta vem cara. Um abraço e até a próxima, pessoal.